Ilustríssimo Senhor Anísio Palhano de Jesus. Achando-se meu filho Paulino de 1 ano e 9 meses de idade, sofrendo de ataques que se repetiam há quase 1 mês, fui à farmácia Jesus de sua propriedade e o Senhor me aconselhou que desse as pílulas de feto macho de sua fabricação. O que fiz? Obtendo com 2 pílulas apenas a vida de meu filho que julgava perdida. Com as 2 pílulas que apliquei, a criança botou grande quantidade de lombrigas e ficou completamente curada. Profundamente grato por tão grande benefício, autorizo-o a fazer deste meu sincero agradecimento. Maranhão, 22 de março de 1903. Januário Ribeiro de Lima, com os testemunhos de João Florentino Lima e Virgílio Salustiano Pinho. Já foram chamados de bruxos, magos, alquimistas, feiticeiros. Confundidos como sacerdotes, xamãs, curandeiros. Chegaram a ser apotecários, farmacistas, boticários. Hoje, são conhecidos como farmacêuticos. Curiosos seculares, pesquisadores incansáveis. O elixir da vida, a pedra filosofal. A combinação de substâncias que trouxessem a minimização da dor, o conforto para os desvalidos, a cura para as doenças, para os males da humanidade. Fármacos, remédios ou venenos. Antes mesmo de Galeno de Pérgamo ou de Hipócrates e a escola de Cos, os chineses já desenvolviam remédios há mais de 2.600 anos. Os egípcios conheciam o poder de alguns vegetais, sais e as propriedades dos ungüentos. Na Índia, os brahmanes possuíam cerca de 600 plantas medicinais catalogadas. E os assírios, na Mesopotâmia, já utilizavam mais de 200 drogas diferentes. Até o século X da era cristã, farmácia e medicina se confundiam em uma só profissão. Até que 3 séculos depois, Frederick II da Prússia resolveu definir as atribuições de cada profissional no trato da saúde pública. Surgiram então as primeiras boticas com obrigação de manterem lugares e equipamentos adequados para a preparação e a guarda de medicamentos. Com elas, em Portugal, em 1497, foi criado o Regimento dos Boticários, que obrigava a presença de um profissional da área em todos os estabelecimentos que manipulavam e comercializavam fármacos. O primeiro boticário de que se tem notícia chegou ao Brasil na armada do governador-geral Tomé de Souza, logo após o descobrimento. Aqui o boticário Diogo de Castro encontrou os pajés, profundos conhecedores de raízes e plantas que curavam as enfermidades das populações nativas. Princípios ativos poderosos que vieram a influenciar farmacopeias em todo o mundo e que concorreram para a multiplicação de boticas pela colônia a partir da ocupação. Sob a primazia dos padres jesuítas, importantes boticas eram encontradas na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e no Maranhão. No apogeu econômico vivido pela província, nos anos 1800, 28 estabelecimentos se distribuíam entre São Luís e no interior, regidos por um primeiro código de postura publicado por ordem da Rainha Fidelíssima. Eu, a Rainha, faço saber os que este alvará virem, que sendo-me presente a desordem com que as boticas de meus reinos e domínios se fazem as preparações e composições, proíbo, depois da publicação desta farmacopeia, que não somente os boticários que preparam medicamentos, mas também que nenhum médico ou cirurgião possa receitar qualquer preparação ou composição, que nela não se contenham. Sendo certo, sem que haja esta uniformidade,
É impossível que a medicina se pratique sem riscos da vida e da saúde de meus fiéis vassalos. Dado no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, em 7 de janeiro de 1794. Dona Maria I, para o reino e seus domínios. Na virada do século, as boticas de São Luís já adquiriam fama nacional pelas propriedades curativas de seus elixires, xaropes, vermífugos e antifebris largamente anunciados pelos órgãos de imprensa da época. O vinho João Vital, um poderoso agente contra febres intermitentes do boticário João Victal de Matos, estabelecido à Rua do Quebra-Costa, número 11, conquistou a medalha de prata da Grande Exposição Universal de São Luís e a medalha de ouro na Exposição Nacional do Rio de Janeiro. No interior do estado, a ausência de serviços médicos levava farmacêuticos a enveredar pelos caminhos já percorridos pelos antigos apotecários, tornando-se verdadeiros agentes da saúde comunitária. Cheguei a Rosário em 1950. Primeiro que não tinha médico. Ou era curandeiro, ou vinha para os farmacêuticos. E lá no Rosário eu fazia tudo. Fazia pequena cirurgia até que o meu batismo de Rosário em cirurgia foi um encontro de blocos. Tinha uma cerca perto de uma casa e aí todos eles foram e desmancharam a cerca tão rápido e cada um ficou com um pedaço daquela cerca, aí um agrediu o outro. Tinha um barbeiro que tocava, batia, e ele, em vez de deixar a navalha dele, na barbearia dele, ele trouxe a navalha. Esse foi que me deu trabalho. Aí quando eu vi a confusão, e muita gente de cabeça quebrada, muita gente cortada com a navalha do barbeiro, eu guardava a chave da farmácia. Eu fui o primeiro que chegou na farmácia. Peguei um caminho, cheguei na farmácia, abri a farmácia esperando a confusão. Eu sei que nós ficamos até de madrugada, costurando. Chegou uma senhora, né, com a dor, né, como ela se expressou. Doutor, estou com a dor no pé da barriga, né? Eu disse, a senhora não sabia que barriga tinha. E eu tive que atender a moça e dar um remédio para ela. Porque farmácia é dose, viu? É melhor botar um boteco, né? Porque vem gente alegre. E na farmácia é só reclamação. Tá doente, tá me doendo o dente aqui. Estou fazendo cocô demais. Rapaz, não dá isso não. A importância da farmácia e de seus profissionais no Maranhão culminou com a necessidade de uma representação no estado. E em 1962, foi criado o Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, com a missão inicial de fiscalizar o exercício profissional. Quando foram criados 10 conselhos, inicialmente 10 conselhos regionais. Eram regionais, eram regiões. Então a região 1 envolvia principalmente, quer dizer, o Pará, o Amazonas, os territórios da época, e que formava o CRF1. O CRF2 era outra sigla também, que pegava estados como o Ceará, que ficou como sede, no 1 ficou o Pará, Belém, portanto, e aqui, integrando esse regional, era uma seção, a seção do Maranhão, certo? A seção do Piauí. Então, desde o início, nós procuramos mostrar o serviço e que nós tínhamos competência e tínhamos a possibilidade de vamos dizer assim, não propriamente financiamento, de funcionar sem necessidade de ajuda de terceiros. Certo? Inclusive, logo no início, a arrecadação que nós fizemos no Maranhão foi maior do que a do própria sede.
Então nós começamos a luta desde cedo. Assim, ao longo desses 50 anos, farmacêuticos do Maranhão passaram a contar com uma identidade própria e em constante processo de evolução. De uma pequena sala no centro comercial de São Luís, com passagem por um prédio azulejado em seu centro histórico, a Farmácia do Maranhão ocupa hoje uma moderna sede em área nobre da cidade e já possui as suas primeiras seccionais no interior do estado. Em 1977, a gente fazia a fiscalização do exercício profissional e fazia a fiscalização sanitária. Mediante um convênio que existia, não existia vigilância sanitária. Então eu fazia duas fiscalizações. 2006 foi aquele ano dificílimo, mas nós conseguimos já em 2007, já estávamos com novos fiscais, iniciamos todo um trabalho e até o final da minha gestão, 2009, nós já tínhamos 5 fiscais já distribuídos no estado, inclusive fiscal no sul do Maranhão, exclusivamente para o sul do Maranhão, que era uma meta nossa estabelecida, e ampliamos muito a fiscalização, que nós tínhamos uma fiscalização muito pequena em função das dificuldades do conselho, a falta de veículo, também adquirimos veículos novos. Então, assim, esse foi o primeiro entrave, né? A partir daí a gente começou a pensar em outros pontos de estruturação. As farmácias funcionavam sem nenhum responsável técnico, vendendo o que bem queria, na realidade fazendo o que nós chamamos de empurroterapia, empurrava tudo para o cliente que vinha, né? Nesse período de 77. Eu cobri o Maranhão todinho no Fusca, viajando. Quando viajava tinha as ameaças, porque não queriam aceitar a implantação da fiscalização, e eu viajava com agentes da Polícia Federal, né? E às vezes só, e percorria o estado todo no Fusca, onde o Fusca entrava, né? Alguns municípios a gente veio fiscalizar já nos anos 80, mas a maior parte do estado se cobria, fazia todinho, ia, voltava, rodando desse Fusca, mudava a vela platinada condensador e arrochava nele aí para fazer fiscalização. Como fiscalizar melhor? Claro que se você tem a infraestrutura necessária, as coisas funcionam bem melhor. Iniciado como órgão fiscalizador, o Conselho Regional de Farmácia do Maranhão se tornou um instrumento de aperfeiçoamento e qualificação profissional. Tivemos outros desafios, como levar aos colegas uma melhor qualificação, a necessidade de aproximar os colegas do conselho através dos conselhos itinerantes. Então, iniciamos esse trabalho na nossa gestão. A criação dos nossos conselhos itinerantes, onde nós saímos da sede e visitamos os principais centros do interior do estado, ouvindo dos nossos colegas quais seriam as suas necessidades e as suas carências, fizeram com que, na nossa gestão, nós criássemos um núcleo de educação permanente, que é uma estrutura interna do Conselho que nada mais é do que levar ao farmacêutico aquilo que ele precisa. E aí destacam-se todos os cursos de farmácias e todas as instituições científicas públicas e privadas do Maranhão e do país inteiro, aonde, principalmente de 2006 até agora, nós fizemos muitos investimentos, tanto nos cursos de pequena e média e longa duração, como de longa duração, inclusive lato sensu. Nós já qualificamos inúmeras centenas de profissionais ao longo desses anos. Hoje em dia, existe uma parceria muito grande entre o Conselho Regional de Farmácia do Maranhão e as instituições de ensino superior. Então, outro ponto forte do Conselho de Farmácia hoje é essa gestão participativa, essa descentralização. Você levar ao profissional o que ele quer, o que ele precisa e o que é mais útil para a sociedade para a qual nós servimos. A nossa função, como profissionais de saúde que somos, é atender a população, levar à população uma orientação farmacêutica ampla, universal e de qualidade.
Então, o que acontece? Com esse grupo, nós criamos vários eventos. Os profissionais que ainda não são profissionais, que estão alunos dentro da instituição de ensino superior, eles têm uma visão de todos os campos de trabalho da profissão farmacêutica. Através do quê? Através de estágios, através do ensino, através da pesquisa. Todo o ensino, hoje em dia, das instituições privadas e públicas, ele é voltado para quê? Ele é voltado para um profissional que tenha tanto a parte prática quanto a parte teórica. Mas quando nós olhamos para trás, nós temos a consciência, a certeza e a satisfação de ver que a semente que nós plantamos germinou, está gerando bons frutos, e nós temos uma sociedade hoje que está evoluindo junto com os profissionais e junto com o seu órgão normativo. Isso é fato constatado tanto a nível interno, pelos nossos parceiros, quanto a nível externo, pelo Conselho Federal de Farmácia e outros conselhos que, junto com o Conselho do Maranhão, têm atuado de forma positiva nesse segmento. E isso merece o orgulho de cada um de nós que formamos essa massa de farmacêuticos que atuamos no nosso estado. A história do Conselho é um pedaço de cada um de nós, que é materializado por algumas pessoas, mas produzido por todas elas. Isso talvez seja o resumo de tudo que aconteceu nesse Conselho. Uma bela história de sucesso, construída por pequenas pessoas e materializada por algumas, que tiveram a felicidade de ser escolhida pelos próprios farmacêuticos para gerir isso. A profissão farmacêutica, assim como o Conselho de Farmácia, é motivo de otimismo. E isso tem que ter a ver com a base fundamental de qualquer profissional, que é amar o que faz. É isso que todos nós temos orgulho de sentir. Amor por essa profissão. Amor de você olhar para trás e ver que você contribuiu tecnicamente e institucionalmente. Esse é o orgulho que eu tenho demais.